Meus amigos, estamos inaugurando a partir de hoje uma série de palestras via internet para que sejam disponibilizados a todos os interessados da UMEP, União Municipal Espírita de Petrópolis, a nossa casa espírita. Essas palestras visam manter-nos coesos em torno do estudo da doutrina espírita e teremos pessoas à frente dessas palestras, pessoas do movimento espírita local e estadual. Essa primeira palestra será realizada pela nossa irmã Darcy Neves Moreira, que é diretora da área de unificação do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, a nossa federativa estadual do Rio de Janeiro. E acreditamos que seja de muita valia, mantendo o nosso estudo, mantendo a nossa presença física uns com os outros nesse momento de fortalecimento com relação a esse isolamento social que se impõe por esse período que estamos vivendo. Muita paz a todos e que seja de bom proveito para todos nós. Meus irmãos, muita paz em nossos lares, em nossos corações. Eu quero agradecer a possibilidade de nós estarmos aqui nesta hora, conversando sobre um tema tão importante com os meus amigos tão queridos da UMEP, a quem eu nesse instante abraço carinhosamente. Abraço ao Humberto, a Isaura, toda a família, esses amigos tão queridos do coração e que fazem parte da minha família espiritual. O estudo proposto para este instante é do capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não podemos dizer que existe um capítulo mais bonito do que o outro, né? Mas este capítulo 6 tem como título O Cristo Consolador. E nós vamos então conversar a respeito do item 1 e 2, que fala a respeito do jugo leve. A citação é do Evangelho de Mateus, que assim começa: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois que é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Esta é uma fala de Jesus, onde ele estava vendo tantos aflitos, né? E ele faz esse convite, né? Então vamos ver, vinde a mim. Jesus é o nosso pastor, não é? Esse modelo e guia que a humanidade tem para que ela seja feliz, né? O que Jesus fez? Qual foi a tarefa que ele trouxe, né? Ele veio, então, ensinar-nos o caminho que nos leva ao reino de Deus. Quer dizer, o caminho que nos leva a um estágio de paz, né? E de felicidade. Então, ele aqui, nessa citação do Evangelho de Mateus, está nos chamando. Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, todos nós que temos aflição, que temos dores, que temos situações difíceis na nossa vida, nós precisamos ir a Jesus, que ele vai nos ensinar como superar tudo isto, né? Então, ele diz: vocês que estão aflitos, que estão sobrecarregados. Então, alguns de nós vivemos sobrecarregados por causa de todas as questões, as próprias complicações da nossa vida, e há um peso, e que muitas das vezes esse peso nós achamos que ele está tão grande,
a gente perde a visão do mais longe e então, muitas das vezes, a gente pensa em desistir. Não é? O que eu vou fazer com tanta aflição, com tanta dor, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, o isolamento social, né? O distanciamento social. Então, muitos de nós vivemos sozinhos, precisamos deixar o emprego, então estamos trabalhando em casa, nossos familiares estão distanciados de nós, o filho ficou num lado e a mãe no outro, ou melhor, muitos desencarnando por causa do Covid-19. E isto traz para nós justamente esse peso, nós trazemos esse peso do sofrimento. E Jesus está dizendo, venham a mim, tomai sobre vós o meu jugo. Então, quando nós estamos falando do jugo, o que é isso, né? É justamente a observância da lei, entender a lei que ele trouxe para todos nós. E ele disse assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração. Quer dizer, ele tem esse sentimento, não é? Esse sentimento puro. E ele disse assim, quando vocês estiverem vivendo dessa forma, olha só, ele diz, achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, é suave o jugo de Jesus, porque ele faz a exigência que é feita, né, para todos nós, é a fraternidade, é o perdão, é a caridade. E leve o fardo, então o fardo, não é leve, sem tormentos, não é? É um recurso para a saúde espiritual tão diferente daquilo que nós estávamos vivendo até agora. Nós vivemos numa sociedade onde predominam ainda as ideias materialistas do ter. Justamente por isto, nós somos obrigados a certos regimes, a certos comportamentos, a certos hábitos, e nós nos deixamos levar. E chega um determinado instante que é como se a gente não conseguisse respirar, justamente por conta de todas essas dificuldades que a gente vai vivendo. E aí Jesus está dizendo para nós, olha só, o meu fardo é diferente. Por que é diferente? Porque ele tem uma visão totalmente diferente da vida. Quando Jesus olhava para as pessoas que caminhavam com ele não via aquela pessoa naquele instante. Ele via aquele espírito que do lado dele estaria recebendo uma grande motivação, um grande estímulo para viver melhor. E isto acontecia porque nós vamos anotar, né, nós vamos encontrar vários eventos, vários encontros, várias conversas de Jesus em que a pessoa saía daquela conversa modificada. A aura de Jesus fazia com que aquele espírito, aquela pessoa, recebesse um toque diferente e que ele pudesse seguir adiante, respirando melhor, com coragem. Então, Kardec vem interpretando para nós, e ele diz o seguinte, né, com relação ao jugo leve. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar aos homens. Quando ele dizia assim, crede em Deus, crede em mim também, há muitas moradas na casa do meu Pai.
Foi isso que ele veio ensinar para a gente. Ele veio ensinar para a gente que a verdadeira vida não ocorre aqui na Terra. E nós vivemos correndo, vivemos correndo na questão do ter, do adquirir, do estar voltado para as coisas de ordem material, que só nos servem nesse período. Porque vai haver um dia em que nós estaremos abandonando tudo isto pela morte, entre aspas, né, pela desencarnação. E foi isso que ele veio ensinar para a gente. Nós estamos aqui de passagem. Né? Quando a gente fala de passagem, não quer dizer assim, olha, nós viemos aqui de passagem, não. Nós estamos aqui por um motivo sério, que é o da nossa própria evolução. Aqui viemos para aprender, para crescer, para exercitar, para ter uma série de experiências, para a gente poder passar por um nível de desenvolvimento maior. Por isso que ele disse, olha só, nesta hora, não fica distraído com as coisas desse dia a dia, não fica distraído apenas voltado para as coisas de ordem material, para os prazeres, entre aspas, da vida mundana, da vida do corpo, né? Quantas pessoas a gente diz assim, olha, vamos ao centro hoje? Não, põe meu nome lá, porque eu tenho outra tarefa. Essa tarefa, muitas das vezes, são caminhos escusos de complicação da nossa vida. Mas isto também ocorre por causa do nosso desenvolvimento espiritual, que a gente vai retardando. Então eu não posso mais retardar. O Cristo está esperando a minha decisão. Então o que eu vou fazer? Eu vou reavaliar tudo e vou buscar dar atenção a esses conteúdos de ordem espiritual que nos prometem, né? Prometem não, e que nos dão vida nova. Então aqui, Allan Kardec vem dizendo isso para nós, né? A confiança na justiça de Deus. Não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus o saiba. Nós estamos mergulhados em Deus. Nós estamos mergulhados nesse fluido cósmico universal que nós podemos dizer, como Emmanuel também diz, é o hálito de Deus. Por toda parte, quando nós examinamos o nosso corpo, quando nós vemos uma criança pequenina, né, nós estamos vendo assim, que perfeição o nosso corpo, né? Olha, veja bem, nós nesse instante estamos aqui conversando tranquilamente, há um sistema todo funcionando para que a gente possa experienciar a vida. E isto é obra de Deus. Então, ele aqui Kardec vem explicando para nós, né, que o Cristo, então, veio ensinar isso aos homens. E ele diz assim, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, quem duvida desse depois, não é? Quer dizer que ele está aqui dizendo para nós que tem uma diferença entre a gente acreditar e a gente não acreditar naquilo que Jesus trouxe. Então, ele está dizendo que o Espiritismo veio clarear isso, né, trazendo provas de que a vida continua. E ele deu provas disso na sua ressurreição. E você fala, isso aqui que está acontecendo comigo vai acontecer com todos vocês. Isso é o normal na vida. Então, significa dizer que eu não morro. Essa estrutura, este uniforme, esse lindo corpo que eu tenho, que você tem, que todos nós temos, nós o temos por um determinado período, que vai permitir que a gente viva certas experiências, que a gente entre em contato
com estes amigos que estão junto de nós, que a gente sofra, entre aspas, né, as nossas provações dessa aproximação com esses amigos que aqui estão, e há um dia em que a gente se despede. A gente deixa esse uniforme, né? Mas a gente deixa esse uniforme para um outro momento na nossa vida, para uma outra experiência. E nessa hora nós temos aí os recursos que a doutrina espírita traz para a gente, dizendo, né, que a gente continua. E a gente olhando para trás, a gente vai dizer, puxa vida, como foi bom ter aberto mão de certas situações, ter calado em tantas outras ocasiões, ter sofrido aquelas experiências, ou ter me colocado, ou ter esquecido os meus sentimentos para que eu pudesse ajudar, para que eu pudesse servir. É justamente isso que a mensagem, a lição de hoje nos diz. Então ele diz assim, então ele está falando aquele que nem espera nada. E aí a gente lembra, né, meus amigos, quantos amigos estão se suicidando? Diante de todas essas situações que nós estamos vivendo, alguém diz, não, eu não quero sofrer mais, então vou acabar com a minha vida. O maior engano. Ou alguém diz, eu não acredito mesmo em Deus, então eu vou. E nós temos os depoimentos nas nossas reuniões mediúnicas, dos espíritos dizendo, lamento. Eu pensei que aquele peso que eu carregava, ele estaria diminuído. Ele não está. Então, se eu acredito no depois, essas dores, essas dificuldades, essas aflições, eu as aceito como pedras no meu caminho, e aí a gente vai entender com a doutrina espírita que nós mesmos, não é, colocamos essas pedras no nosso caminho, e agora o nosso caminho está pedregoso, então nós precisamos fazer esse exercício. E aí ele diz assim, então, para aqueles que não acreditam, né, as aflições caem com todo o peso e nenhuma esperança lhes mitiga, diminui o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer, vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Então, nós vamos ver nas passagens de Jesus, cada um que vai passando por ele vai sendo curado, curado fisicamente, mas também curado da alma. A gente imagina esse contato com Jesus. E ele diz, entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e felicidade que promete aos filhos. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância desta lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, quando nós estamos conversando a respeito disso, meus amigos, deste jugo, lembrando bem, né, que o jugo seria a observação da lei. Aí eu me lembrei, meus amigos, de uma passagem de Jesus que fala justamente a respeito da vida de Zaqueu. Então, vocês lembram, Zaqueu era o cobrador de impostos, que ele vivia aflito, porque ele era mal visto como cobrador de impostos, né? Então, ele era mal visto. E ele, então, percebe que aquela situação para ele já não trazia, a vida na coletoria já não era uma coisa muito saudável para ele. Então, ele procurava. Somos nós, não é? Nós que vamos vendo que a nossa vida chega a um determinado instante de muita luta, muito problema, muita aflição, e aí nós ficamos assim, querendo realmente uma resposta.
A resposta para Zaqueu foi a passagem de Jesus por Jericó. E a gente lembra, né, que Jesus ia passando, né, e o Zaqueu então correu, ele era pequenininho e a multidão de Jesus sempre estava envolvida pela multidão, ele sobe na árvore e aí Jesus olha e diz assim, Zaqueu, desce. Na hora o Zaqueu fica meio perturbado e diz assim, gente, mas como é que ele sabe o meu nome? Jesus nos conhece a todos. Ele é o bom pastor que toma conta de todas as suas ovelhas e gostaria que as suas ovelhas estivessem tranquilas ouvindo a sua voz. Então, quando Zaqueu desce, Zaqueu começa a dizer, olha, realmente eu sobretachei, eu fiz, e ele vai fazendo uma catarse, olha, realmente, como nós, olha, nós muitas das vezes maltratamos, marginalizamos, a gente já teve um passado que, como diz Emmanuel, não é muito recomendável. Então, a gente já teve esse passado e hoje a gente está cansado, nós estamos cansados, nós estamos nesta luta e a gente quer sair dessa luta, a gente quer se livrar, é o ensinamento de Jesus que diz. Então, Zaqueu vai acompanhar Jesus e vai vendo como Jesus atendia aquelas pessoas. Por isso que ele faz esse convite, venham a mim. Venham, porque a minha caminhada é uma caminhada em que eu vou mostrar a vocês que tudo isso que vocês estão vivenciando nesta hora, né, é uma necessidade para os espíritos de vocês, já calcetas, não é? Que muitos já erraram. A nossa caminhada é uma caminhada de ódio, de vingança, né? É de desacerto, de usurpação dos bens, não é? E aí eu faço um parênteses, nós nesse instante estamos vivendo tudo isto, né? Porque a gente também tem responsabilidade em todas essas coisas. O nosso passado é um passado que a gente não quer lembrar, né? E graças a Deus a gente tem o esquecimento do passado. Então, desta forma, meus amigos, meus irmãos, nós vamos mergulhar neste ensinamento de Jesus, nós vamos atender este chamado, não é? Que vai nos trazer assim alívio, vai nos trazer saúde mental, aquelas coisas que eu dava valor à joia, ao dinheiro, quantos carros eu tenho, quantas casas, eu quero aumentar os meus haveres, e aumentando os meus haveres, eu muitas vezes estou deixando muitos com fome, com sede. Não é, gente? Outro dia estava ouvindo um comentário dizendo que uma determinada pessoa, ela é tão rica que o dinheiro dela corresponde a 47% da riqueza do mundo, né? E justamente dentro desses 40% estão milhões que estão vivendo com fome. Então, por que eu sou assim, né? E aí ele chama a gente, na hora que ele nos chama, mas sim, então nós vamos aprender a seguir a Jesus, a ler na sua vida a forma com que ele se dirigia, a forma com que ele entendia, a forma com que ele vivia. Vamos ver tudo aquilo que ele fez, vamos ver as pessoas que estiveram com ele, né? Vamos ver que ele era a paz. Onde ele chegava, a irradiação dele era a paz e era a luz. Então, por isso as pessoas, por isso a multidão, a gente quer ficar perto dele porque a gente quer absorver, né, essa forma de ser, este momento, né, de espírito superior que ele tem. O que é estar perto de um espírito superior?
Assim era Jesus. E ele então nos convida a estudar as suas lições. Ele nos convida a mudar os nossos hábitos. Aquilo que eu dava tanta importância, eu passo a substituir por outros valores, que são os valores de ordem espiritual. E nós vamos ver, então eu estava falando do Zaqueu, né? Nós vamos ver que o Zaqueu, depois daquele dia, ele passou a acompanhar Jesus, a ver o que Jesus fazia, e ele aprendeu a ajudar e a amparar. A felicidade dele, ele diz, não é? Tem um livro muito bonito que eu sugiro que vocês comprem, que vocês adquiram, né? Que é o Ressurreição e Vida, que vai nos ajudar a entender também isso aqui. Ele vai dizer para nós que se ele não curou paralíticos, não é? Mas ele deu ânimo a muitos amigos que viviam então desanimados, que viviam desesperados. E ele vai dizer para nós, olha, se você quiser aprender os ensinamentos de Jesus, ama os desgraçados. É assim que ele utiliza, dessa forma, né, que ele utiliza ali os desgraçados, mas no sentido, assim, dos infelizes. Então, nesse instante, meus irmãos, olha só, em que a gente está distante um do outro, mas a gente pode orar. A gente pode aproveitar na nossa casa um instante para a gente acompanhar uma oração em benefício de alguém. A gente pode conversar com alguém pelo telefone. E dizer, mas eu tenho muita coisa para fazer. Abre mão disto para o outro e você vai verificar a paz, você vai verificar o bem-estar de que você vai sendo possuído. Então, dizia o nosso companheiro Zaqueu, né? Assim, ninguém é tão pobre que não possa dar um conselho, que não possa dar um pão, que não possa fazer uma prece pelo outro. Que fazendo esta prece pelo outro, a gente também está fazendo por nós. E a gente está sempre orando, agradecendo a Deus este ensinamento. Agradecendo a presença de Jesus, Ele e de seus mensageiros juntos de nós. E nós vamos, em realidade, chegar à conclusão que realmente com Jesus nós vamos adiante, né? Tem uma música das crianças da evangelização, né, que diz assim, quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Então as crianças cantam dessa forma, né? Então vamos fazer isso. O convite nesta noite é para que a gente examine estas palavras, que a gente aceite o convite de Jesus. Senhor Jesus, Ele está pedindo para a gente ir para Ele, no sentido da gente aprender e da gente viver a informação que Ele está pedindo. Então, de repente, eu posso parar, eu posso calar. Essa coisa do calar é muito interessante, né? Não, mas eu tenho que falar, eu tenho que... Não! A gente vai aprendendo que não é mesmo esse caminho, né? Então eu aprendo a calar, mas eu sei que, embora calada, eu estou vibrando. Eu tenho os meus pensamentos dirigidos para aquele que está à minha frente. Mas eu tenho que brigar porque ele não tem juízo. Olha só, vamos utilizar outro recurso que Jesus nos ensinou. Quem é essa pessoa? O que ele está passando? O que ele está sofrendo? O que ele tem na bagagem dele? Quando eu aprendo isso, eu estou atendendo a esta fala, a essa misericórdia que vem do alto. Eu estou atendendo ao que Jesus me diz
é o que Jesus nos orienta, né? No sentido da gente ir a Ele. Então, é como se nesse instante, meus irmãos, nós estivéssemos assim visualizando Jesus naquelas passagens, os encontros que Ele fez, e a gente começa a conversar com Ele, não é dizendo, olha, Jesus, eu realmente estava aflita, eu estava sobrecarregada, e na medida que nós encontramos esse caminho do amor e da paz, este caminho que você está ensinando para nós fomos nos libertando desses pesos e nós fomos assim ganhando vida nova. Então, nós nesse instante, meus amigos, que nós estamos terminando esta nossa conversa, vamos agradecer a Jesus. Ele que disse e que deu a certeza para nós, não é? Que nenhuma de suas ovelhas ficaria perdida. Se uma se perdesse, ele voltaria para amparar. Então, nós nesta hora, nós estamos dizendo a Jesus que nós agradecemos muito esta mensagem que nos dá vida nova. Nós agradecemos este evangelho que redime-nos espiritualmente, que nos dá esse alívio, que seca a nossa sede de conhecer melhor o que a espiritualidade nos traz, que nos aponta o caminho da felicidade, mas de uma felicidade diferente daquela que a gente até há pouco tempo atrás a gente queria. Mas essa paz, essa felicidade que nos dá tranquilidade espiritual, que nos dá saúde espiritual, que nos dá lucidez e que faz com que a gente se entenda como esses espíritos imortais. Nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós temos como herança a paz, a tranquilidade e a fé. Que nesse instante, esta energia que nos envolve, possa envolver todos esses amigos que estão nos hospitais, nas casas de saúde, os enfermeiros, os médicos, os maqueiros, aqueles que nesse instante se arriscam para que nós tenhamos saúde. Então, que nós possamos vibrar por eles, pedir as falanges do espaço, a equipe de Dr. Bezerra de Menezes, que possa amparar todos esses amigos, dando-lhes força e coragem para cumprirem o seu dever. Mas que nós possamos também vibrar por eles, abraçá-los, pedir, envolvê-los nessas vibrações de paz. E com certeza nós também estaremos envolvidos nessas energias, nesses fluidos de paz e de amor. Muita paz, queridos. Muita paz. Graças a Deus.